Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Campeonato Brasileiro? O Verdão reage, volta a vencer depois de 5 jogos e segue líder isolado da competição. A gente vai falar também desses jogos do sábado, como ficou a tabela, projetar o domingo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Acabei de acompanhar essa vitória do Palmeiras sobre o Juventude, 2-1 no Allianz Parque, o que faz com que o Verdão chegue a 54 pontos, hoje distante 8 pontos do segundo colocado. Temos um novo vice-líder, pelo menos por enquanto, neste sábado, que é o Internacional, depois da vitória sobre o Cuiabá. O Fluminense chegou em terceiro, mas o Flamengo e o Corinthians jogam no domingo. A gente vai projetar como é que pode ficar essa tabela ainda no domingo. Por enquanto, 8 pontos separam o Verdão do segundo colocado. É uma vantagem muito expressiva, significativa, e tem uma coisa que me chama a atenção. A gente está falando de um time que não vinha conquistando vitórias, que vinha tendo dificuldades no Campeonato Brasileiro, incluindo a eliminação na Libertadores para o Atlético Paranaense. Contando esses jogos para o Furacão e também no Brasileiro, eram 5 jogos sem vencer da equipe do Palmeiras. A última vitória era justamente no clássico, no derby contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, no dia 13 de agosto. Nós estamos no dia 10, 11 de setembro, praticamente um mês, o Palmeiras não vencia um jogo e ainda assim segue com essa diferença na liderança do Brasileiro. E aí tem outro dado, né, que talvez explique isso. São 11 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Embora uma sequência de empates ali contra Flamengo, Bragantino, o time ainda assim não perde desde o dia 2 de julho para o Atlético Paranaense, vejam só, no Allianz Parque, no dia 2 de julho. Faz muito tempo que o Palmeiras não perde no campeonato. Mesmo quando ele não consegue vencer, ele soma ponto, ele empata, e com isso faz com que a distância em relação aos seus oponentes ela se mantenha ainda significativa. Por isso que eu acho que o Palmeiras é amplo favorito. Eu sei que o Flamengo pode atrapalhar esse título. Não sei se o Fluminense tem gás para isso, mas está mostrando uma força realmente muito boa na temporada. O Corinthians também, até por estar dividido aí com Copa do Brasil, vamos ver quem vai adiante nessa semana, que tem Corinthians e Fluminense, mas enfim, acho que o Palmeiras ainda é o favorito e o Flamengo é quem pode atrapalhar esses planos. O Flamengo enfrenta o Goiás nesse domingo. Esse jogo contra o Juventude, ele foi mais difícil do que se imaginava, mas ao mesmo tempo eu acho que o 2-1 é um placar enganoso. Se a gente olhar apenas o resultado, a gente vai imaginar que o Palmeiras teve dificuldades. E é curioso, porque talvez o Juventude tenha conseguido o seu gol através do Guilherme Parede, numa jogada do Pita, numa falha do Gustavo Gomes, numa das raras falhas que tem o zagueiro paraguaio. Talvez tenha sido a única chegada do Juventude nesse gol que ele marca empatando o jogo no segundo tempo. O primeiro tempo de 0-0, mas ali o Palmeiras já poderia ter sido vencedor com amplitude. O Dudu perdeu um gol na frente do goleiro numa bela enfiada do Danilo, teve chutes de fora da área, teve muitas conclusões. Obviamente o Juventude foi se fechar, foi para picotar o jogo, foi para tentar ganhar tempo, e o Palmeiras criou muitas oportunidades. O Tabata se movimentou muito bem, ele hoje é o substituto do Rafael Veiga, que a gente lamenta, né? Sofreu mais uma lesão aí, sofreu uma artroscopia no joelho, vai ficar fora praticamente, né? Vai ser muito difícil voltar até o fim da temporada, mas a gente espera que ele volte logo. E o Tabata até teve uma movimentação interessante, o Scarpa, como sempre, em alto nível, o Dudu ditando o ritmo do jogo, né? O Dudu e o Scarpa jogaram muita bola, e o Rony sendo aquele cara que a gente conhece, né? Brigador, aparecendo e perdendo em finalizações, né? O Rony só tem esse problema, que ele é um cara esforçado, a gente sabe, ele tenta aprimorar a finalização, até gol de bicicleta tá fazendo, mas em muitos casos falta um pouco calibrar o pé. Mas ele foi premiado no começo do segundo tempo, numa bela enfiada do Marcos Rocha, em que ele, com muita velocidade, ele só chega na frente do Pegorari e chuta por baixo do goleiro, abrindo o placar. Aí o Juventude empata na única chegada e 4 minutos depois, no cruzamento do Scarpa, o Zé Rafael desvia de cabeça, a bola ainda desvia do Murilo, mas o próprio Murilo na entrevista disse que o gol é do Zé Rafael, né? Vamos ver para quem a arbitragem vai dar. No momento até então, sem a súmula, o gol é do Zé Rafael.
que realmente cabeceou pro gol, mas ela desvia no Murilo e acaba entrando no cantinho. 2-1, mas que poderia ter sido muito mais. Mesmo no segundo tempo, o time continuou criando oportunidades, seja com o Rony, seja com outros jogadores que entraram no segundo tempo, né, como o Breno Lopes, o Atuesta, inclusive, teve uma chance muito boa numa jogadaça do Rafael Navarro, porque ele escapa da falta, ele escapa da marcação, ele toca na direita, sai o cruzamento e o Atuesta não teve tempo de direcionar o chute, né, porque ela veio atrás. Então ele chuta forte, mas foi em cima do Pegorari que faz a defesa. Mas foi uma chegada boa do Palmeiras ali naquele momento, que teve outras possibilidades também. Esqueci da bola na trave no primeiro tempo, né? Que o Foster vai tentar cortar no cruzamento do Piquerez e a bola bate na trave também. Era pro Palmeiras ter vencido esse jogo por um placar muito mais elástico. A diferença é muito grande entre as duas equipes. Mas esse é o problema do Brasileirão, né? E do futebol em geral, né? Você muitas vezes martela um adversário fechado, a bola não entra e daqui a pouco numa chegada, numa bola parada, você sofre um gol. E no Brasileiro ele custa caro por se tratar de uma pontuação que você não recupera mais. E ainda mais quando você é o líder do campeonato, jogando em casa, você precisa fazer valer esse fator casa, porque os outros estão chegando, né? A gente não sabe o fôlego deles, mas é fato que Flamengo, Fluminense, Corinthians, o Inter agora estão babando por um tropeço do Palmeiras. E quando ele não acontece, o time vai se mantendo no topo. O Palmeiras só tem o brasileiro a partir de agora. Precisava reagir depois da eliminação na Libertadores, o torcedor estava chateado e mesmo assim lotou o Allianz, né, 40 mil torcedores, porque é um título muito possível, muito provável até, eu diria. É o único que o Abel Ferreira não tem, né, nesse ciclo que desde que ele chegou, conquistou praticamente tudo, né? Só não o Mundial, mas a gente sabe que o Mundial é muito difícil de ser conquistado e ainda chegou perto, né? Mas o brasileiro vai realmente fechar, né, o rol dos títulos conquistados pelo português. E é um título que está muito perto de acontecer, na minha opinião, embora a gente saiba que não dá para deixar você não pode dar brecha, porque o Flamengo, como eu disse, né, para mim é o time que pode, é o único time que pode ameaçar esse título do Palmeiras. Ah, mas o Inter não pode? Não sei se tem fôlego. Fluminense da mesma forma, Corinthians da mesma forma. Eu acho que o Flamengo é o único. Enfim, acho que foi uma vitória necessária. Ah, foi uma atuação brilhante? Talvez não, mas acho que o Palmeiras produziu para isso. Produziu o suficiente, martelou o jogo inteiro, foi predominante, foi um time muito superior em relação ao seu adversário. E o Juventude, a gente vê que tem muita falta de qualidade técnica, né, para conseguir alguma coisa. Tá muitos jogos sem vencer no campeonato, tá na lanterna e bateu muito na trave na temporada passada, mas a tendência é que seja rebaixado, né, nessa temporada. Em relação a outros jogos do sábado, exatamente por essa configuração da tabela, né? Já falei que o Inter venceu o Cuiabá, teve um lance polêmico de arbitragem na reta final, mas eu acho que a arbitragem acertou. Foi o primeiro jogo do Maguielson, o árbitro que apitou o jogo, né? E ele marcou um pênalti do Edenilson no André, no centroavante, e depois foi chamado pelo VAR de que havia havido uma falta do Valdívia no Edenilson e aí ele se desequilibra e acaba cometendo a penalidade. Eu concordo, acho que o Edenilson foi calçado ali e houve, claro, uma tremenda reclamação da equipe do Cuiabá, porque poderia ser a chance do empate ali aos 45 minutos do segundo tempo, mas ele voltou atrás e o Inter, com o gol do alemão, conquistou a vitória, foi a 46 pontos, hoje é o vice-líder. O Fluminense venceu o Fortaleza, também teve um probleminha de arbitragem, porque teve um gol anulado do Fortaleza, por uma falta na origem da jogada do Galhardo no Nino. Só que o Nino, ao mesmo tempo, deixa o braço no rosto do Galhardo. Essa foi a reclamação. Mas eu acho que esse braço ali estava dentro de um movimento, enfim, natural, e o Galhardo realmente comete a falta por trás no Nino, não pega a bola, e por isso, por ter uma falta na origem da jogada, o gol acabou sendo anulado. 2 gols do Cano. O Fluminense chegou à terceira colocação com 45. E aí o Flamengo e o Corinthians, né, que vem na sequência, quarto, quinto colocados, jogam amanhã. O Corinthians, o majestoso, no Morumbi contra o São Paulo, e o Flamengo pega o Goiás no Serra Dourada. Na Serrinha, melhor dizendo. Então, jogos difíceis, muito mais para o Corinthians do que para o Flamengo. Acho que o Flamengo tem condições de vencer o Goiás mesmo sendo fora. E aí, se o Flamengo vence,
ele retoma a vice-liderança e vai a 47, e a distância ainda fica de 7 pontos. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa vitória alviverde hoje no Allianz Parque, porque a diferença segue grande, o time só tem o brasileiro até o final e era necessário, obviamente, somar esses pontos diante do Juventude, o lanterna, né? Então você não pode perder pontos para um time que não disputa o mesmo campeonato que você. No confronto direto, ainda mais, né? Mas tropeçar contra um adversário que está lá embaixo faz com que os teus adversários cheguem perto, e isso o Palmeiras não deixou acontecer. Teve algum outro jogo no sábado? Sim, a vitória do Ceará sobre o Santos no Castelão, o erro do Eduardo Bauerman ali, que acabou sendo determinante, mas enfim, o trabalho do Lisca está sendo questionado, né? Ele está com muita dificuldade, o Santos é 10º colocado, não corre risco de rebaixamento, embora não, a distância é muito grande, né? 9 pontos para a zona do rebaixamento, então acho que por enquanto o Santos está fazendo aquilo que a limitação do elenco permite, ainda mais com constantes trocas de técnicos, enfim. Já o Ceará 12º, deu uma respirada, foi a 31 pontos. Essa é a situação da tabela nesse momento. Vocês sabem que Atlético Mineiro e Bragantino jogaram de forma antecipada e acabaram empatando. O Galo caiu lá para a 7ª posição, né? 7º colocado nesse momento. Então, a vice-liderança pode mudar no domingo, exatamente ou por Flamengo ou por Corinthians. O Corinthians eu não sei se muda, né? O Inter tem 12 vitórias, o Corinthians tem 12 também. Sim, muda. Se o Corinthians vencer e o Flamengo não, quem volta a ser vice-líder é o Corinthians. A gente vai ter que aguardar esses resultados, esses jogos do domingo. O que vocês acharam do sabadão de futebol, de Campeonato Brasileiro, da vitória do Verdão? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!